Olá, eu sou Hamilton. Sejam bem-vindos. Nesta aula, iremos falar principalmente sobre o perispírito, o que é formado, suas propriedades, pelo menos as conhecidas, e qual a sua função. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, mais especificamente a questão 93, em que o Kardec pergunta: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? Bom, a resposta dada é bem clara no sentido de que o espírito é envolvido por uma substância que age como uma interface com o mundo material, que é suscetível ao pensamento e à vontade do espírito, e é capaz de influenciar mais facilmente a matéria. Esta forma, ou interface, recebeu o nome de perispírito, uma analogia ao perisperma das frutas, que é aquela parte que recobre a semente e fica entre a semente e a casca. Talvez fosse a analogia mais cientificamente plausível que ocorreu a Kardec. E com essa analogia acabou ficando com o nome de perispírito. Vamos relembrar algumas aulas anteriores para podermos contextualizar e nos orientarmos neste tema. Basicamente, além de Deus, dois são os princípios fundamentais. O princípio inteligente, que é daqui que os espíritos se originam, segundo os espíritos que relataram a Kardec, por vontade de Deus. Ou seja, os espíritos são individualizações deste princípio inteligente. Como, quando e por que foram criados é uma informação que ainda não é acessível para nós. Podemos resumir que o espírito é uma unidade individualizada e bem caracterizada de informações, oriundo deste princípio inteligente. Apesar de ter sido criado e, portanto, ter um início, segundo informações, ele não teria fim, seria eterno, embora não infinito. Confuso? Não é para menos. São conceitos um pouco difíceis de compreender assim de bate-pronto. Dizemos que o espírito é eterno porque não tem um fim, ele irá existir para sempre. E dizemos que não é infinito porque tem um começo, ou seja, sua origem é definida a partir de um ponto. Para algo ser infinito, não deve ter início nem fim. Como o espírito tem um início, ele não seria então infinito. Mas como não tem um fim, ele é eterno. O segundo princípio que nós temos é o princípio material. Deste princípio é que provém todas as coisas materiais que vemos, sentimos, medimos. E não estamos falando aqui só da matéria densa, mas também da energia. Sabe, radiação, raio-x, radiação gama, aquela que tornou o Hulk verde? A matéria e a energia escura, tão falada ultimamente, o bóson de Higgs, as partículas subatômicas, tudo provém do princípio material. Por isso, é um engano contextualizar o espírito como uma energia, pois a energia ela é oriunda do princípio material também. O espírito é uma individualização do outro princípio, que é o princípio inteligente. Bom, então temos bem definidos o que vem de onde. Existem dois princípios. O princípio inteligente, os espíritos provêm dele, e o princípio material. Todo o resto provém deste princípio. Então vamos lá.
que é essa coisa chamada perispírito? Já sabemos que o termo vem da analogia com o perisperma das frutas. E se formos pesquisar a etimologia da palavra, encontraremos que a palavra vem da junção de duas outras. O termo peri, que vem do grego, e quer dizer em torno de, vem daí também a palavra, a etimologia ou raiz da palavra periferia. E do latim vem a segunda parte, spiritus, cujo significado é exatamente espírito, alma. Ou seja, é o que fica em torno da alma, que envolve o espírito. E por que raios o espírito precisa disso? Vamos ver na composição conhecida que o perispírito é formado de uma substância material, porém bem sutil. Sendo assim, ele é muito mais facilmente influenciável. E aqui influenciável é no sentido de manipulável pelo espírito. E ao mesmo tempo, ele consegue também manipular muito mais facilmente a matéria mais densa, o meio material em que o espírito estiver inserido. O perispírito seria assim uma interface entre a matéria densa e o espírito. É um objeto que o espírito manipula diretamente para influenciar a matéria ao seu redor. Uma analogia bem pobre, bem básica, mas que pode ajudar a entender, é como se fosse o volante, o acelerador, freios e o câmbio de um automóvel. O motorista manobra e controla o automóvel através do controle que exerce sobre estes elementos. É uma analogia bem pobre e básica, mas espero que ajude a compreender um pouco a função do perispírito. E do que é feito esse perispírito? Qual a matéria que o compõe? Ele tem origem no mesmo elemento material do corpo físico denso, de nossos corpos quando encarnados. Ambos são feitos de matéria, só que em estados, concentrações e densidades diferentes. O perispírito se molda à tarefa que deve desempenhar, ao tipo de matéria que deve controlar. Portanto, ele é sempre em sintonia com o corpo e com o mundo em que o espírito deve encarnar. Um espírito que encarna em um corpo aqui na Terra, o seu perispírito será composto principalmente da matéria encontrada aqui na Terra, ou no seu entorno. O espírito sempre tira a composição do seu perispírito do fluido universal, que é parte do princípio material, de cada globo ou local em que deve encarnar ou exercer sua influência sobre a matéria, e que não é idêntico em todos os lugares. Passando de um mundo para outro, ou de um lugar para outro, o espírito muda a composição do seu perispírito, mais ou menos como nós mudaríamos de roupa. Uma questão para vocês refletirem. Suponha que um astronauta faça uma viagem em velocidade superluminal, mais rápido que a luz, ou que use uma técnica como uma dobra espacial, um wormhole, ou algo assim, e saia da Terra e viaje para o planeta em outro sistema solar, incluindo uma estrela com alguma densidade, ou que seja um pouco diferente do nosso Sol. Como fica o seu perispírito? Pense sobre isso. O que você acha que ocorre? E o que mais? Quais as suas características, pelo menos as conhecidas? O perispírito é plástico, por assim dizer. Ou seja, ele se molda e adapta-se à função que deve desempenhar. É
bom lembrar que mesmo um espírito desencarnado, e portanto sem um corpício para chamar de seu, possui um perispírito. Ele será menos denso em espíritos mais evoluídos, pela menor necessidade de interação material, mas estará sempre presente. Porém, quando um espírito mais evoluído tem que vir ter conosco, seja para encarnar em missão ou para simples comunicação, ele adapta e transforma seu perispírito de acordo com a matéria mais densa do nosso mundo. O perispírito, por ser de matéria bem menos densa, é altamente adaptável e moldável pelo pensamento e vontade do espírito. Por isso que o perispírito pode ter forma determinada e ser perceptível. E vê-se isso nas aparições de espíritos já desencarnados. Por ser influenciável e moldável e responder de maneira mais direta ao comando e vontade do espírito, pode assumir a forma que o espírito assim o desejar. Pode até mesmo tomar uma forma palpável, pelo adensamento da matéria que o compõe. Como é o complexo humano encarnado? O homem, quando encarnado, seria assim formado basicamente por três partes essenciais. O corpo físico, ou ser material, formado pela matéria densa do mundo em que está, assim como os animais e todos os seres vivos. Este corpo animado pelo mesmo princípio vital. 2. O perispírito, que serve de interface, de intermediário entre a vontade do espírito e o meio material em que ele está inserido. 3. O espírito propriamente dito, ou o princípio inteligente. Este é o verdadeiro ser que existe sempre e que vive experiências encarnatórias e progride. Este é o ser que, através do perispírito, influencia, controla e domina a matéria que o circunda. Quando ocorre a morte, assim entendida como a cessação da vida, vida material do corpo, o que deixa de funcionar e vai se decompor e deixar de existir é o corpo físico, a parte material densa que o espírito se utilizou na encarnação. Porém, o espírito que desencarna conserva o seu perispírito, e como este é influenciado pelo pensamento e vontade do espírito, geralmente conserva a forma do corpo físico da última encarnação, por esta estar fortemente impregnada na mente do espírito. Porém, isto não constitui regra imutável. Há muitos espíritos que manifestam-se com a forma de outras existências, pois julgam-na mais agradável, ou porque assim preferem para se manifestar. O perispírito, por ser de matéria comum, mesmo a matéria do meio em que o espírito está encarnado, possui características desta matéria, tais como expansibilidade, ou seja, não se acha encerrado nos limites do corpo físico. Ele pode se expandir para além do corpo que esteja controlando. Plasticidade, adapta-se às ordens mentais do espírito e pode assumir formas e proporções que o espírito deseja. Penetrabilidade, por sua natureza pouco densa, consegue atravessar barreiras físicas sólidas com relativa facilidade. Luminosidade, pode refletir e irradiar radiação luminosa e muitas vezes pode ser percebido por isto, sob controle do espírito. Tangibilidade. Em condições normais, o perispírito é intangível, por ter sua densidade demasiado fina, mas por meio da agregação e matéria do entorno, ele pode aumentar sua densidade de maneira temporária,
e tornar-se resistente a um corpo sólido, fenômeno conhecido como materialização. Nada tem de sobrenatural, é apenas densamento de matéria. Densidade. O perispírito pode ser mais ou menos denso, a depender do tipo de matéria do entorno em que está. Assim, pode apresentar também temporariamente características de ser percebido. Bom, agora você já conhece um pouco mais sobre o perispírito. Então, o que você acha sobre a questão do astronauta que lhe perguntei antes? Como fica o perispírito de um astronauta que segue da Terra e chegar em um próximo a Centauro? Nos encontramos na aula de terça-feira. Até lá.